Olá a todos, começamos agora mais um programa TV Cidadã. Hoje vamos falar sobre como a infraestrutura de vias e estradas influenciam na cidadania da população. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com o diretor-presidente do DER, Dr. Marcos Vital. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria de começar perguntando, Dr. Marcos, como o DER tem visto o melhoramento das vias e estradas com os municípios. Na verdade, Wendel, eu gostaria de agradecer o espaço, aos telespectadores da TV Cidadã, da TV Assembleia, no programa TV Cidadã. É muito importante. Na realidade, rodovia, implantação, restauração e conserva de rodovia é cidadania. Na verdade, a gente melhorar acesso, a gente trazer à população a facilidade de acesso é levar a cidadania a esses municípios. Na verdade, o governo Teotônio Vilela, desde o primeiro momento, tem observado isso de forma muito atenta e tem tratado essa questão de forma muito efetiva. Haja vista que um dos itens melhor avaliados do governo Teotônio Vilela é a questão de rodovias. Então, na realidade, a gente tem trabalhado e trabalhado intensamente não só na conservação, na restauração, como na implantação de várias rodovias e vários acessos a inúmeros municípios do estado de Alagoas. O que melhora na cidade, Dr. Marcos, quando se abre um acesso ou quando se asfalta um acesso desse? Melhora sobre todos os aspectos. Escoamento de produção, a autoestima da população, na verdade, você poder ir e vir sem aquela questão do desconforto, de buraco, de uma rodovia danificada, enfim. Então, na realidade, desde o primeiro momento que o governador Teotônio Vilela, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e o Departamento de Estado de Rodagem têm observado isso. E aí a gente percebe que são ações dessa natureza, Wendel, em todo o estado de Alagoas. O Departamento de Estado de Rodagem tem ações na região norte, e aí a gente do Departamento de Estado de Rodagem, dividimos o estado em 7 regiões, 7 regionais, na verdade. Então, a gente tem a região norte, onde a gente tem inúmeras obras importantíssimas, como restauração de acesso a município, a região norte, que responde hoje como o segundo polo de desenvolvimento turístico do estado. Então, a gente, vislumbrando essa situação, restauramos uma série de acessos a municípios. Fizemos agora, acabamos de concluir a restauração da L105, que liga Porto Calvo a Jacuípe, uma rodovia que estava muito danificada e a população clamando por esse acesso. Está concluída a obra. Fizemos a implantação de um acesso que a população clamava há mais de 50 anos, que é o município de Jundiá, onde a gente leva uma cidadania de forma muito intensa, porque naquele município especificamente, nesse período de inverno, inúmeros casos de gestantes para se ter o seu filho, de idosos para recorrer a equipamentos e hospitais, tinham uma dificuldade tremenda, porque a rodovia que ligava a BR, ela não estava pavimentada. Então, na verdade, o governo, verificando toda essa necessidade, fez a implantação daqueles 11 quilômetros de rodovia e trouxe realmente dignidade, trouxe qualidade de vida a toda a população da região norte, assim como em todos os outros municípios do estado. Isso facilita, inclusive, em riscos de assalto, violência? Sem dúvida, porque à medida que você tem uma rodovia pavimentada em boas condições de uso, a gente efetivamente não tem necessidade de reduzir velocidade e em reduzindo velocidade, você se submete mais facilmente a esse tipo de ação. Na relação, quando se abre esse acesso, há como verificar um crescimento econômico, uma relação com a chegada de indústrias, de cidades? Sem dúvida. Eu vou lhe dar um exemplo aqui na área turística. Nós restauramos, o governo Teotônio Vilela restaurou 195 quilômetros da L220, que é uma rodovia importantíssima que cruza todo o agreste sertão alagoano, chegando inclusive até a cidade de Piranhas. Piranhas é uma cidade belíssima, é um cartão postal. Muitos e muitos alagoanos que ainda não conheciam a cidade de Piranhas, porque a rodovia de acesso à L220 estava em péssimas condições.
hoje passa a conhecer. E, por isso, Piranhas passou a ser o terceiro destino turístico do estado de Alagoas. Então, na verdade, obviamente, além de uma boa gestão municipal voltada para o desenvolvimento do turismo, o efeito facilitador de uma rodovia 100% restaurada, obviamente, impulsiona e dá dinamismo a esse setor. Não só esse, a gente pode citar aqui a questão da duplicação da L101 Sul, que é uma obra importantíssima, tratada com prioridade pelo governador Teotônio Vilela, que obviamente também tem levado uma série de benefícios de desenvolvimento a toda a região sul do estado de Alagoas. No caso ainda de Piranhas, quando o melhoramento da estrada, mas também há um plano de uma construção, pelo menos na questão do litoral sul, de uma nova estrada que pode facilitar isso. Isso está nos planos do governo? Na realidade, Wendel, aí é uma outra ação prioritária do governador Teotônio Vilela, é uma rodovia chamada Caminhos do São Francisco, que é uma rodovia que liga toda a costa doce do São Francisco. Então, na verdade, de Piaçabuçu, Penedo, seguindo a São Brás, a Traipu, a Belo Monte, a Piranhas, tem toda uma rodovia que margeia o São Francisco, que é chamada Caminho do São Francisco, e que alguns lotes já licitados, outros em finalizando o processo de licitação, e que obviamente vai dar uma revigorada naquela região extraordinária. Porque, assim acontece em toda a região onde esse investimento na infraestrutura rodoviária se dá. À medida que você implanta a pavimentação rodoviária num município desse, não tenha dúvida que o turismo vai chegar com muita força e vai gerar, a partir daí, riqueza, vai gerar o desenvolvimento econômico através do interesse de implantação de outras empresas de outros ramos de atividade, escoamento da produção agrícola, enfim. Então, na realidade, a cidadania acompanha o desenvolvimento de infraestrutura rodoviária. Mesmo o alagoano que não conhece Piranhas, ele pode se sentir, vamos dizer, tem dificuldade de chegar por um trecho, são 2h30 de viagem, algo parecido. Na realidade, hoje com a restauração completa da rodovia, vocês com a velocidade estabelecida pela legislação, você vai tirar aí 3 horas, mas vai tirar completamente tranquilo, a rodovia está 100% restaurada. Com a nova rodovia, isso daí diminui muito? Não, na verdade, assim, você vai ter uma nova alternativa, né? Uma rodovia margeando a Costa Doce, você vai ter a possibilidade de ir conhecendo outros municípios que você não tinha a facilidade de acesso, né? Como é o caso de Belo Monte, por exemplo, que ainda não tem um acesso em pavimentação asfáltica. É uma das poucas cidades, só são 2, que ainda não estão com o acesso asfáltico contemplado na malha rodoviária estadual. Então, na realidade, mas aí você vai ter uma outra alternativa, né, para poder chegar a esse município. Hoje, você tem uma alternativa muito importante para chegar, por exemplo, a Piranhas, que é a restauração completa da L220. Representa, em muitos casos, não em termos técnicos, mas em termos práticos, o fim de um isolamento? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, o desenvolvimento de um município, e por isso o governador Teotônio Vilela tem trabalhado de forma tão intensa no tocante à interiorização do desenvolvimento, e seja ele motivado pela a questão da infraestrutura rodoviária, seja ele motivado por polos de desenvolvimento, como é o caso de Arapiraca, o polo moveleiro e tantos outros que têm se instalado em Marechal, o polo multifabril, enfim. Então, na realidade, você tem como levar a cidadania e tirar do isolamento de determinados municípios com uma série de ações de desenvolvimento, seja na infraestrutura rodoviária, seja em outra forma de investimento, seja com apoio ao desenvolvimento da infraestrutura econômica, no sentido no tocante à questão de polos de desenvolvimento. No caso de estradas e acessos, que áreas do estado, que regiões ainda têm maior carência? Na realidade, eu posso lhe dizer, ainda com muita tranquilidade, que o governador foi muito feliz quando traçou esse plano de desenvolvimento da infraestrutura viária do estado de Alagoas, porque ele contemplou absolutamente todas as regiões, todas sem exceção.
né? Você vê a duplicação da L101 Sul. Esse é o grande mecanismo propulsor do desenvolvimento da região sul. A obra está praticamente concluída, é uma obra importantíssima, uma obra que o governador deu a atenção especial ao ponto de colocar quase 70% dos recursos dessa obra com recursos do Tesouro Estadual. Então, na verdade, é uma demonstração muito clara de que é uma obra prioritária, né? E você tem aí a duplicação da 220 em Arapiraca, também em fase de conclusão, uma obra que vai levar ao desenvolvimento de maneira muito firme, muito forte ao município de Arapiraca. Você tem uma série de outras obras que foram em paralelo tocadas, seja na região norte, como eu acabei de falar, uma série de possibilidades de acesso, restauração de rodovias, enfim. Então, todas as regiões do estado, elas foram contempladas, o Agreste, o Sertão com a 220, a programa da reconstrução foram 210 novas obras a partir daquelas enchentes, e aí a gente, enquanto Departamento de Estrada de Rodagem, somos referência nessa área nacional, né, já tendo sido colocado, inclusive, como exemplo em algumas reuniões nacionais da Associação dos Dirigentes de DR, enfim, e de pavimentação da ABPV, da Associação Brasileira de Pavimentação. A gente tem a clareza de como o trabalho tem sido desenvolvido de forma muito intensa. Então, 210 obras no período de 2 anos, onde a gente constrói, só para você ter uma noção clara, Wendel, a obra da duplicação é uma obra muito importante, uma obra que chama muita atenção. Ela tem 4 pontes. O programa da reconstrução, nós fizemos em 2 anos 55 pontes. É porque ela não está visível, elas não estão visíveis como é a obra da duplicação. Mas você imagine a proporção. 4 pontes importantes na duplicação, nós fizemos 55 em 19 municípios. Né? Então é um volume muito expressivo de obra. Em muitas dessas obras, doutor Marcos, se vê uma conexão com BRs, com obras federais, inclusive algumas que sofrem com processos judiciais. Como é possível planejar de acordo, ou pelo menos em parceria com o governo federal, para regiões, inclusive, como a do Sertão, Alto Sertão? Na verdade, eu tenho a felicidade, Wendel, de poder lhe dizer que nós temos o governo federal como um grande parceiro, em todos os sentidos. O governador Teotônio Vilela, pela forma de fazer gestão, pela forma transparente, pela forma equilibrada de fazer gestão, ele tem o governo federal como um grande parceiro. E em todas as instâncias, e na área rodoviária não é diferente. O DENIT aqui tem feito um trabalho muito interessante. Dr. Fernando Fortes, o superintendente do DENIT local, tem sido um grande parceiro nosso. Nós temos acompanhado o esforço e a luta do DENIT na duplicação da BR-101, que é uma obra extraordinária, uma obra importantíssima e, óbvio, com o tamanho, com a grandiosidade da obra, com os percalços que uma obra dessa natureza tem. Mas a gente não tem tido nenhum tipo de problema nesse sentido. Obviamente que às vezes e muitas vezes essas interferências, essas intercorrências, elas se dão de uma forma que não está muito próxima do ideal. Então a gente, na verdade, gostaria muito de poder efetivamente fazer algumas interseções nas rodovias federais no modelo e no padrão ideal, mas muitas e muitas vezes a questão, por exemplo, do programa da reconstrução, que foi uma ação emergencial. Então, que na verdade você tem que dar o tráfego, você tem que deixar a população ir e vir, e às vezes essas obras elas vão necessitar de algum tipo de reparo posteriormente. Mas, no geral, a gente tem tido um excepcional relacionamento. O DENIT tem feito um trabalho muito interessante e nós somos órgãos parceiros em todas as instâncias, não só federal, como municipal também. A gente tem feito uma série de obras vicinais, no programa da reconstrução também, obras importantíssimas para os municípios. Recuperamos uma quantidade importantíssima de vias urbanas, 274 mil metros quadrados de vias urbanas, inúmeros quilômetros de vicinais também. Então, na realidade, a gente tem tido uma relação muito parceira, tanto com o município como com o governo federal. Doutor Marcos, vamos para um breve intervalo e voltamos já com mais programa TV Cidadã.
Estamos de volta com o programa TV Cidadã, que hoje entrevista o diretor-presidente do DER, Dr. Marcos Vital, sobre infraestrutura de estradas e como isso influencia na cidadania. Começando sobre até uma questão bem de cidadania, um clamor da sociedade, como conversávamos há pouco, a ciclovia na L101 Sul, ela está planejada? Na realidade, Wendel, é muito importante essa sua colocação, essa sua pergunta, porque a gente esclarece de uma vez por todas para a sociedade esse fato. Essa obra é uma obra que foi licitada em 2007, portanto, ainda adotando o PPA, que é o Programa Plurianual, da gestão anterior. E nessa licitação não pôde ser contemplada a ciclovia porque não havia previsibilidade nesse PPA. No entanto, o governador, entendendo a importância e o clamor da sociedade da necessidade de uma ciclovia, ele já nos autorizou a fazer um anteprojeto. A gente tem já um estudo, inclusive esse estudo é objeto de audiência pública por parte da licitação da duplicação da L101 Sul. Nós, inclusive, já entregamos uma via para análise, tanto ao Instituto do Meio Ambiente quanto à própria Secretaria de Estado de Infraestrutura, e nós estamos aguardando aí o sinal verde para podermos licitar essa obra da ciclovia, que é uma obra absolutamente importante, que traz, dentre outras coisas, não só a questão da cidadania, mas ela reforça, inclusive, um determinado tipo de turismo que interessa e que tem tudo a ver com a nossa região, que é um turismo com esse olhar, um turismo da preservação, um turismo que vem para cá e que existe no mundo inteiro. Então, na verdade, a gente vai sim avançar com essa obra da ciclovia da 101 Sul. A L101 Sul está praticamente inaugurada, né? Faltam alguns trechos. A ciclovia ela deve chegar em quanto tempo? É um processo licitatório. Primeiro, não é uma obra complicada, porque, na verdade, todas as principais intercorrências de previsibilidade dela nós já havíamos feito, por recomendação, inclusive, do governador, que era na questão do mangue, não haverá nova supressão de vegetação, já a que foi feita, já foi feita prevendo a ciclovia, então não tem nenhuma possibilidade de entrave nesse sentido. As duas principais pontes também já foram feitas com a possibilidade do caminho da ciclovia. Isso também é uma coisa que levaria um tempo. Então, eu acredito que, estando essa ciclovia licitada, eu acredito que não é uma coisa de difícil execução, prazo de 120, 180 dias, eu acredito que ela seja concluída. Em que estágio está a L101 Sul? A L101 Sul, Wendel, é uma obra emblemática, porque essa obra, inclusive, é uma obra que nós tomamos muita pancada, foi dito e dito muitas vezes que a obra estava atrasada enfim, com um olhar muito negativo para ela. Eu sempre disse, em todas as entrevistas que dei, que essa obra estava atrasada, mas ela estava atrasada há 15 anos. Porque, na verdade, aquela rodovia está saturada sob o ponto de vista de escoamento de produção, sob o ponto de vista do próprio fluxo de veículo, há muitos anos. E aí passaram-se vários governos e não tiveram a ousadia e a coragem que o governador Teotônio Vilela teve de executar uma obra tão importante. É uma obra com cronograma de execução de 24 meses, e 24 meses, Wendel, de obra rodoviária não quer dizer necessariamente 2 anos, ao contrário disso. Porque, na realidade, uma obra rodoviária ela tem sazonalidade. E uma obra com sazonalidade, ela depende de chuva, ela depende... E aí nós tivemos, nesse intervalo, nós tivemos uma catástrofe em Alagoas em 2010, onde a gente teve 19 cidades com problemas de emergência e calamidade. Então, na realidade, essa obra está sendo feita dentro do prazo, rigorosamente dentro do prazo. Está com 95% da obra concluída. E, obviamente, para desgosto de alguns e satisfação da grande maioria da população, a obra vai estar concluída nos próximos 60, 80 dias, se Deus quiser. Mas já é possível ver reflexos dessa obra? Sem dúvida. A própria população local, você vê que é uma obra que nós fizemos com muito zelo, com muito cuidado, com muita cautela. Nós estamos tendo todo o cuidado de finalizar a obra da melhor forma possível. É uma obra que, sob todos os outros aspectos, ela teve um mínimo de impacto na população. Ela tem um aspecto de cidadania, Wendel, extraordinário,
que isso é muito importante deixar claro no seu programa, que é um programa que trata de cidadania. Aquela obra, ela tinha, na cabeceira da ponte da Massagueira, ela tinha duas comunidades ali, a comunidade do Jacaré, que estava lá largada, estava lá jogada, à sorte, há mais de 50 anos. E que nenhum governo teve a coragem e a ousadia de tratar com tanta cidadania aquela comunidade como nós tratamos, como o governo Teotônio Vilela tratou. Só para você ter uma ideia, o caminho mais fácil seria a avaliação das benfeitorias, porque aquilo é uma ocupação irregular. Sim. Avaliada a benfeitoria, solicitar da justiça a desocupação da área pagando uma quantidade irrisória, porque você sabe que um barraco daquele ia valer quanto? 2.000, 3.000 reais cada casa daquela. Pois bem, o governador Teotônio Vilela, o secretário Marco Firma, e nós olhamos para aquilo com muita cidadania. À medida que, primeiro, a gente tinha ali um crime ambiental, é um passivo ambiental muito forte. Risco de vida enorme. Risco de vida enorme, um passivo ambiental estupendo, porque aquele dejeto ia todo para a lagoa, né, daquelas 200 famílias ali. Então, veja só, o governador Teotônio Vilela autorizou a desapropriação de uma área contígua àquela área da ocupação. Nós desapropriamos a um custo muito importante, porque é uma área nobre hoje da cidade, para que a gente pudesse permanecer com aquelas famílias nas suas atividades de origem, que eles são, a maioria, pescadores. Então, o que é que acontece? Está desapropriada, já iniciou o conjunto residencial de 250 casas, nós vamos estar abrigando todas essas famílias naquele conjunto. A Secretaria de Estado de Infraestrutura fez o pagamento de aluguel social durante 1 ano para aquelas famílias. A parceria com o prefeito Cristiano Mateus de Marechal Deodoro para cestas básicas para cada uma daquelas famílias no período da execução, e algumas das pessoas, daquelas famílias que tiveram capacitação, eles puderam, na verdade, inclusive, estão contratados pela empresa para a construção da sua própria casa. E mais, a área de ação social da CEINFRA, num trabalho exemplar, preservou até a vizinhança daquelas famílias no conjunto habitacional. Então, na verdade, aquilo sim é um trabalho extraordinário de cidadania que o governo Teotônio Vilela deixa como exemplo para toda a sociedade alagoana. Eles saíram não só da margem da rodovia, mas da margem da cidadania, né? Exatamente, exatamente. Em todos os sentidos, eles deixaram de estar na marginalidade, não é isso? No caso desse planejamento, a L101 Sul ela faz parte também de desafogar as saídas da cidade. Como tem sido previsto isso também? Veja bem, na realidade, todo o trabalho, e eu costumo dizer o seguinte, sabe, Wendel? Quando uma área técnica resolve fazer um estudo rodoviário, né, ela se debruça sobre isso. Ela uma rodovia daquele porte, uma duplicação de rodovia daquele porte, ela não nasce do meu gosto, do meu interesse, da minha satisfação, nem de ninguém. Ele nasce de um estudo técnico detalhado, que obviamente em alguns momentos causa um certo desconforto, aquela famosa zona de conforto. Eu estou na minha casa, eu saio, logo em frente tem um retorno, logo em frente tem a facilidade da entrada, tem um sinal, tem não sei o quê. Isso vai ser afetado. Não tenha dúvida nenhuma que para a melhor segurança, para o melhor desempenho, inclusive, da fluidez do tráfego, obviamente algumas coisas que a gente chama da zona de conforto vai ser afetada. Assim como foi afetada, não é só naquela região, naquela comunidade que é pobrezinha e que às vezes se sentiu desprestigiada. Aquilo acontece em toda e qualquer rodovia, independente de quem seja. Você vê aqui na Fernandes Lima, a gente tem o retorno dos conjuntos residenciais de mais alto luxo, mais alto padrão, que é o Aldebaran. O pessoal sai lá na frente para fazer o retorno e quando vai voltando, desce até o hiper. Então, na realidade, isso é uma situação absolutamente comum quando se tem um projeto sério e que quer se tratar não só de segurança rodoviária, como da questão da boa fluidez do tráfego. Quando se vê isso até como um aspecto de cidadania, recentemente, numa palestra, alguns teóricos falaram que hoje tratar de estrada às vezes é mais importante do que tratar de educação. Se leva
a possibilidade dos alunos chegarem às escolas, dos alunos, de pessoas serem atendidas, como o senhor já falou aqui. Nesse sentido, como a política de estradas, ela chega a figurar na política de um governo, num plano de governo? Eu diria a você, e eu acho que isso é muito próprio, essa colocação é muito própria, porque na realidade o governador tem essa clareza, o governador Teotônio Vilela tem essa clareza. Já foi investido desde 2007, no governo Teotônio Vilela, mais de 580 milhões de reais em rodovia, seja na implantação, seja na restauração e na conserva de rodovia. Então, na realidade, o governo tem absoluta clareza disso. E agora, nós temos aí também um elenco de obras importantíssimas que estão sendo traçadas, projetadas e planejadas para um investimento aproximadamente de mais 450 milhões de reais. Então, vai para mais de 1 bilhão de reais nos 8 anos de governo Teotônio Vilela de investimento em infraestrutura rodoviária. Na verdade, isso sem falar na rodoviária de Arapiraca, que foi um empreendimento importantíssimo, que também levou cidadania àquela população. Enfim, todos esses equipamentos nós estamos resgatando, estamos trazendo empresas de grande porte nacional para poder cuidar efetivamente desses equipamentos. Estamos tratando das questões de lombadas eletrônicas, o aprimoramento, a melhoria dos contratos nesse sentido, as conservas rodoviárias das regiões, das regionais, todas elas têm sido feitas e de forma continuada, nós temos estado muito atentos. Então, na verdade, o governador tem absoluta clareza disso, da importância disso. Ele tem tido um olhar muito parceiro com o Departamento de Estrada de Rodagem, e a gente entende absolutamente que essa equipe do Departamento de Estrada de Rodagem, que tem sido uma equipe, Wendel, absolutamente dedicada, engenheiros e técnicos e pessoas do dia a dia da instituição, tem se doado a um projeto grandioso, é uma instituição que carece de muita coisa, sob o ponto de vista de um olhar de melhoria na infraestrutura da instituição, em concurso público, na melhoria salarial, mas com o pouco que tem dado uma resposta muito importante à sociedade. Por fim, num pensamento de duas áreas, de duas regiões, como a Grande Maceió e o Agreste Arapiraca, queria que o senhor fizesse uma análise sobre o que é feito e como isso tem sido representado na Alça da Flamenguinha, que pega a questão do Rio Largo, aeroporto, e na L220, como isso representa para essa saída dessa região, para essa comunicação entre as cidades. Isso, você veja bem, o governador também olhando para a questão do desenvolvimento das regiões, nós estamos implantando a Alça da Flamenguinha, que é uma rodovia que vai desafogar a L101 Norte, né, até São Luís do Quitunde. Você saindo do aeroporto, você vai poder encaixar nessa rodovia, nessa Alça da Flamenguinha, vai sair em São Luís do Quitunde. Então você não passa mais pelo centro da cidade, você economiza aproximadamente 30 minutos de percurso para a região norte do estado de Alagoas, inclusive trazendo de volta para Alagoas o portão de entrada turístico, que muitas vezes é dividido com Pernambuco por conta da facilidade de acesso dele, embora Pernambuco e Recife, você sabe, o caos que está para sair e entrar na cidade por conta do volume de obra e do próprio fluxo de veículos que Recife tem hoje. Então, na realidade, a gente traz de volta o portão de entrada dos turistas do litoral norte para Alagoas. E, obviamente, que não só essa ação, né? Como a ação da 220, a duplicação da 220, a restauração dessa rodovia como um todo, também é um importantíssimo objeto de escoamento da produção, de desafogar esse escoamento da capital de Maceió, tanto para a região norte quanto para a Agreste Sertão, e óbvio, completando esse trio de obra, a questão da duplicação da